Os Atos dos Apóstolos. O que devo fazer para ser salvo? Distribuição Works Editora. Versão brasileira Estúdio de Cinema, São Paulo. Guiados pelo Espírito Santo, Paulo e outros seguidores devotos de Cristo tinham plantado a semente do cristianismo. Mas sementes têm que ser alimentadas e cultivadas, e Paulo estava preocupado com o bem-estar espiritual dos que convertera ao cristianismo. E assim, na companhia de Silas, Paulo partiu de Antioquia para sua segunda viagem missionária. Em todos os lugares, Paulo e Silas falavam com os cristãos, fortalecendo as igrejas. E em Listra, Paulo encontrou Timóteo, que ele tinha convertido na sua primeira viagem missionária. Timóteo era um jovem com um passado incomum. Ele herdara o amor pela sabedoria e pela beleza do seu pai grego e da sua mãe Eunice, firme em fé e em reverência, ele adquirira o conhecimento das Escrituras. Era natural que Paulo fosse atraído por esse jovem dedicado. Assim começou uma amizade que duraria por todo o ministério de Paulo. Além de Silas, Paulo agora tinha Timóteo, companheiro, amigo, ajudante e filho. Enquanto continuava a sua viagem missionária, Paulo repetia sua mensagem de salvação em cada cidade, anunciando que a salvação é pela graça, através da fé em Jesus, o Salvador, e, portanto, aberto para todos os que a aceitavam. Paulo e seus companheiros viajaram sem parar, até cobrirem todas as cidades que Paulo visitara anteriormente. Sob orientação divina, em vez de irem para a região da Ásia, os missionários foram para o oeste, em direção a Troas, e também de uma grande aventura. A cidade portuária de Troas, perto da antiga Troia e do outro lado dos estreitos da Macedônia, era um porto de passagem entre a Ásia Menor e a Macedônia. Supõe-se que aqui Lucas se juntou ao pequeno grupo de obreiros cristãos. E também foi aqui que Paulo teve uma visão. Passa na Macedônia e ajuda-os. Passa na Macedônia e ajuda-os. Passa na Macedônia e ajuda-os. Mandou chamar-me? Sim, Timóteo. Ontem à noite eu tive uma visão. Eu vi um homem da Macedônia. Ele disse: passa em Macedônia e ajuda-os. Eu estou certo de que esse é o modo de Deus nos dizer para onde devemos ir. Quando nós partiremos? No próximo navio que partir. Isso explica porque o Senhor não nos guiou para a Bitínia. Deus está nos chamando para pregar o Evangelho na Macedônia. Filipos, uma cidade importante da Macedônia, foi o primeiro lugar onde Paulo e seus companheiros ficaram. Aqui não havia sinagoga e poucos adoravam a Deus. Apenas algumas mulheres que se juntaram na beira de um rio, fora da cidade. Mas Paulo pregou para elas com o mesmo entusiasmo intenso, como se estivesse pregando para uma congregação de centenas.
E eu disse: Quem és, Senhor? E o Senhor disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta-te e fica de pé, porque eu te apareci por isto, para te pôr ministro, e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem te envio para lhes abrir os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. As palavras desta mensagem impressionante devem ter agradado muitos ouvidos desses judeus da Macedônia. Sem dúvida, houve uma no grupo que se perturbou com as palavras. Seu nome era Lídia. Ela era da região da Ásia, onde Paulo fora impedido de pregar. Agora, pelo caminho de Deus, eles se encontraram para benefício mútuo, pois o Senhor abrira o coração de Lídia para a mensagem de salvação. E depois que Lídia e sua casa foram batizadas, ela convenceu Paulo e seus companheiros a ficarem como hóspedes em sua casa. Uma casa inteira de convertidos. A Macedônia realmente deve ter sido um lugar escolhido pelo Senhor. Nos dias seguintes, os encontros do Evangelho à beira do rio continuaram. Mas cada vez que Paulo e seus companheiros estavam indo para o local, um incidente estranho ocorria. Olha, ali está a jovem escrava que sempre nos segue. Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos anunciam o caminho da salvação. Eles são servos do Deus Altíssimo, que nos anunciam o caminho da salvação. Pobre menina, ela não sabe o que diz. Do Deus Altíssimo, estes são os seus servos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te ordeno que saias dela. O Senhor Jesus Cristo acabou de te libertar. Iluminado pelo Espírito Santo, Paulo tinha curado a jovem escrava em nome de Jesus Cristo. E os fiéis se alegraram com mais essa prova do poder de Cristo. Mas os donos da escrava se indignaram com o ato de Paulo. Com a jovem não mais possuída, eles perderam a sua fonte de renda fácil. Furiosos e cheios de vingança, eles começaram a incitar as pessoas a se voltarem contra os cristãos. O ato de bondade de Paulo o metera em sérios apuros. Isso também seria parte do plano de Deus? Os donos da escrava e o povo incitado arrastaram Paulo e Silas para a praça, para os magistrados. Devido à gravidade das acusações, os principais da corte comum se recusaram a julgar o caso. Então Paulo e Silas foram levados à Corte Suprema, que ficava na praça. Aqui os donos da escrava, sabendo que havia forte preconceito em Filipos contra os judeus, falsamente acusaram Paulo e Silas diante dos magistrados. Esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Eles nos expõem costumes que não nos é lícito praticar, porque somos romanos. Mata-os! Açoitai-os! Mas nós não fizemos nenhum mal nesse lugar. Nós testemunhamos o poder da fé em Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, que oferece salvação para todos, como esta jovem escrava agora também pôde testemunhar. Foi um julgamento nada justo. Sem nenhuma chance de poderem se defender, Paulo e Silas foram açoitados e entregues à custódia do carcereiro.
Esse teu Deus sobre quem tu pregas, por que ele não te salva? Nós já fomos salvos. Todos os que creem no seu nome são salvos. Então veremos se ele vai te salvar do que acontecerá amanhã. Mas nem dor, nem escárnio, nem ameaças poderiam intimidar esses soldados de Cristo. Já que eram prisioneiros e não podiam mais pregar para as pessoas nas ruas e na praça, ainda podiam louvar Deus e pregar para os prisioneiros. Como aceitaram Cristo como seu Salvador, podiam deixar as consequências nas mãos de Deus. E foi assim que, à meia-noite, a prisão ecoou com um som nunca antes ouvido naquele lugar. O som de alegre canto. When the wicked, even mine enemies and my foes, came upon me to eat my flesh, they stumbled and fell. Esse Deus sobre o qual cantam, ele é romano? Ele é o Criador do céu e da terra, o único Deus verdadeiro. Ele é o Criador de cada nação na face da terra e ordenou que todos os homens se arrependessem de seus pecados e que crescem no nome de Jesus Cristo, seu Filho, que é o nosso Salvador. Aqueles tolos acreditam no seu Deus. Até cantam para ele. Mas eu não ouço a resposta dele. As prisões. Eu tenho que ver os prisioneiros. O carcereiro tinha razão de estar preocupado. A visão que seus olhos tiveram não era nada tranquilizadora. Os guardas da prisão tinham fugido assustados. O portão externo estava aberto e desprotegido. Com medo, ele entrou na prisão. Pare! Não te faças nenhum mal. Nós todos estamos aqui. Evidentemente, as palavras de Paulo e Silas impressionaram mais o carcereiro do que ele estava disposto a admitir. E vendo a prova da intervenção divina diante dele, ele só podia chegar a uma conclusão. O que é preciso para que eu me salve? Crê no Senhor Jesus Cristo e então serás salvo. Tu e tua casa.
Embora difícil de acreditar, enfim um cético fora tocado. Nem mesmo muros de prisão foram capazes de impedir a presença de Deus ou a obra do seu Espírito através dos seus servos. O carcereiro se viu necessitado. Algo estava faltando. Ele buscou aqueles que provaram conhecer a fonte da ajuda. Eles lhe mostraram aquele, o único que podia lhe ajudar. E Lucas relata que Paulo e Silas disseram as palavras do Senhor para ele e para todos os que estavam na sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Assim um plano divino tornou-se eficaz. Um pecador viu seu pecado, então o pecador viu Cristo como o Salvador do pecado. E através da fé aceitou-o e tornou-se um filho salvo de Deus. Ele encontrou a resposta para a pergunta com a qual muitos homens lutam a vida toda: o que precisamos fazer para sermos salvos? E ele viu que a resposta era muito simples. A salvação é pela graça, através da fé no Senhor Jesus Cristo, o presente de Deus para todos os que creem.